Olá, crianças, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um culto infantil. E hoje nós vamos para o nosso sexto culto, que tem como título É certo obedecer aos pais? Bom, hoje nós começamos a segunda unidade, da nossa série de cultos sobre o certo e o errado. Então hoje nós damos início à nossa segunda unidade, que tem como título Vivendo Certo com a Minha Família. Então, nesses próximos 4 cultos, nós aprenderemos como viver certo com a nossa família. Amém? Então, hoje nós falaremos sobre é certo obedecer aos pais? A família, ela é a instituição mais antiga, Ela existe desde o Antigo Testamento. E ela é muito importante, ela é fundamental para que a gente viva bem aqui na Terra. Afinal de contas, todos nós temos uma família, Deus criou a família para o nosso bem. A família é o bem mais precioso que nós temos. E Deus gosta tanto da família, Ele se preocupa tanto com a família, que quando houve um dilúvio sobre a terra, Ele se preocupou em manter a família. Ele se preocupou em manter a família dos animais, de cada espécie. Ele se preocupou em manter a família das pessoas, Tanto é que ele protegeu a família de Noé. Então a família é um bem muito importante. Deus se importa e muito com a família. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, quem escreveu o livro de Colossenses foi o apóstolo Paulo, e ele está falando que nós, filhos, temos que obedecer os nossos pais. Você tem que obedecer os seus pais, porque isso agrada a Deus. Então, se você busca agradar a Deus, aqui está uma ótima forma de agradar a Deus, obedecendo os seus pais. Quando você obedece os seus pais, automaticamente você está agradando a Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, do versículo de 1 a 3, diz um mandamento muito importante. Vamos ler? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas uma longa vida sobre a terra. Bom, este é o quinto mandamento dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. E ele diz que nós, filhos, temos que honrar os nossos pais, nós temos que obedecer os nossos pais, nós temos que buscar sempre a agradar e agradecer por tudo aquilo que eles fazem por nós. Por quê? Para que nós tenhamos uma vida boa. Este é o único mandamento que nos traz uma promessa de ter longa vida, uma promessa de viver bem aqui na terra. Então, por isso, honre aos seus pais, obedeça aos seus pais, para que você tenha uma boa vida, para que tudo te ocorra bem e o melhor, para que você esteja agradando a Deus. Como eu já disse para vocês, a família é um bem muito importante. Ela é o bem mais precioso do Senhor, Todo mundo tem uma família e Jesus, quando veio aqui na Terra, ele também teve uma família, não é mesmo? Sim, ele entrou na família de Maria e de José. E como nós já falamos várias vezes, Jesus morava com sua família em Nazaré. José era carpinteiro e trabalhava com madeira. E desde pequeno Jesus ajudava o José. Jesus sempre foi muito obediente a Maria e José. Naquela época era costume dos judeus visitarem o templo, que é a igreja, a casa de Deus, uma vez por ano. Então sempre José e Maria iam visitar ao templo, lá em Jerusalém. Mas também era costume de que quando os meninos completassem 12 anos de vida, eles poderiam ir ao templo também. Então, finalmente, Jesus completou seus 12 anos de vida e pôde ir ao templo, pôde ir à casa do Senhor cultuar com o seu pai e a sua mãe. Esta foi a primeira vez que Jesus foi ao templo com a sua família e com outras pessoas da sua cidade. Eles foram ao templo para uma festa. Vocês se lembram qual festa que era essa? Sim, a festa da Páscoa. A viagem de Jerusalém
de Nazaré até Jerusalém era muito longa e eles foram a pé. A festa durava vários dias e Jesus participou de tudo aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém no templo. Mas enquanto eles voltavam em caravanas, em grandes fileiras, aconteceu algo. Jesus se perdeu, Maria e José estavam procurando Jesus e não encontravam Jesus. Depois de alguns dias, eles encontraram Jesus. E aonde que Jesus estava? Jesus estava no templo, falando com os estudiosos, com as pessoas mais espertas, mais inteligentes daquela época, falando sobre a palavra de Deus. Então imagine agora a alegria, de Maria e José por terem encontrado Jesus lá no templo, com esses estudiosos falando sobre a palavra de Deus. A Bíblia nos conta, lá em Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 51, esse acontecimento. E ela nos conta que os estudiosos, os sábios daquela época, ficaram admirados com o tanto de conhecimento que Jesus tinha sobre a palavra de Deus com apenas 12 anos. E logo após esse encontro, Jesus voltou para Nazaré com os seus pais, Vamos ler então em Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Então foi com eles para Nazaré, e era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então veja como Jesus ele era obediente. Ele crescia em conhecimento, em estatura e também em sabedoria e em graça. Ele sempre obedecia Maria e José. Mesmo Maria e José não sendo seus pais, Jesus os obedecia. Por quê? Porque ele estava aqui na terra para nos ensinar a importância de honrar e obedecer os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe. Então você deve seguir o exemplo de Jesus, obedecer os seus pais sempre, até mesmo quando eles mandam você fazer uma coisa que você não gosta, que você não concorda. Não reclame, obedeça imediatamente, porque isso agrada a Deus. Então, se você não tem obedecido seus pais, pense agora um pouco, reflita sobre as suas atitudes, As vezes que você tenha desobedecido seus pais. E se arrependa, peça perdão a Deus e peça perdão aos seus pais. Amém? Então, já que nós falamos muito hoje sobre família, sobre pais e filhos, que tal vocês chamarem seus pais para realizar o culto em família e neste culto vocês dirigirem o culto em família? Hein? Então não se esqueçam de realizar o culto em família e não se esqueçam de meditar na palavra de Deus dia e noite. Também não se esqueçam de pedir perdão por todas as vezes que vocês fizeram coisas reclamando e não obedeceram seus pais. Seja uma mentira, seja uma reclamação, seja qualquer coisa, peça perdão para Deus e peça perdão para os seus pais. Afinal de contas, a família é o bem mais precioso que Deus nos deu. Amém? Este foi o culto de hoje e nós nos vemos no nosso próximo culto na próxima semana. Fiquem com Deus e uma ótima semana.